Olá, Mauro. Mauro, olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ativar só o som do Mauro aqui. Tenho certeza Ok. que não consegue fazer pessoalmente. Boa noite a todos. Olá, Agora Ben. sim. Olá, Mauro, como está? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, acho que vamos esperar só mais um bocadinho. Temos Ok. aqui alguns participantes, mas penso que esperamos mais 5 a 7 minutos para ver se temos mais alguém. Depois disso, penso que poderemos avançar. Até porque fomos pontuais, o que é muito bom. Temos pelo menos uns 5 minutos. Claro. Yeah. Tá bem, Então vamos só esperar uns 5, 7 minutos. A seguir, vamos poder avançar já. Ok, tudo bem, sem problema. Yeah. Até já. Até já.
Sim. Vai, filho, vai lá. Vai lá. Não pode, não. Vamos lá?
Então, Mélio, Olá. já está com o seu áudio aberto. Boa noite. Tá. Vocês conseguem ouvir? Pode abrir o microfone do Mauro e possivelmente fechar o dos outros participantes, que é para podermos evitar ruídos, podermos ter uma conversa com o mínimo de qualidade. Pois, vou fazer isso. Olá, boa noite, Mauro. Boa noite, Mélio. Como está? Eu estou bem, espero que também estejas. Eu acho que não estás magro em relação à última vez que nos vimos. Acho que o coronavírus não te está a fazer tão mal. Graças a Deus, tenho estado protegido em casa, portanto, sem sair. Como vocês sabem, aqui está grave a situação, portanto. E então já estou há praticamente 45 dias sem sair de casa, só saio mesmo para ir ao supermercado, comprar alguns alimentos para mim e para a minha família, e de resto tenho estado sempre em casa, estou a dar aulas por videoconferência, e é assim, e tenho tido algum trabalho, tenho tido alguns projetos, porque é como nós falámos aqui há uns dias, não é? Às vezes a crise acaba por nos trazer também algumas coisas positivas. Pois, penso que sim. Boa noite a todos, estamos aqui com 22 participantes de Moçambique, Brasil, também de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Essa nossa conversa está também a ser transmitida em direto para o Facebook da Design Talk, portanto, partilhem os acessos, partilhem também o link para que possamos ter uma conversa, se calhar mais viva, mais participativa, porque nós, a Design Talk, que acreditamos nisso, acreditamos que design é participação. E sejam mais uma vez bem-vindos. Mauro, obrigado por aceitar este desafio de podermos interagir de longe para longe, mais perto, através do que a tecnologia nos permite hoje, né? A internet, os computadores, os telefones inteligentes. Eu estou aqui a ver dormir ou algo do gênero. Bom, acho que está na hora de acordar, porque vamos ter uma conversa hoje muito agradecer boa. ao Mélio, obrigado ao Mélio. Yeah. E à revista Design também. Pois, disponha, Mauro. Por terem convidado, portanto, nós vamos seguir aqui fazendo uma pequena partilha sobre o que é que de facto é esta conversa, para depois a seguir convidar o Mauro para poder seguir com a sua apresentação. Basicamente, esta conversa, como vocês sabem, é organizada pela Design Talk, que é uma plataforma fundada em 2017, com o objetivo de promover e divulgar o design e os designers de Moçambique para o mundo e do mundo para Moçambique. E nós organizamos especialmente esta conversa por ocasião do Dia Mundial do Design Gráfico e também do Dia Mundial do Design, que foi celebrado na segunda-feira, dia 27, e para os que não tiveram acesso à edição especial deste dia da revista Design, podem visitar a página do Facebook da Design Talk, vai encontrar o link, podem ter acesso à revista e podem ler gratuitamente. Okay? E, portanto, para os que não sabem, e para os que sabem, só por uma questão de consolidação, este dia é celebrado sobre o lema Seja Profissional, e não é por acaso que nós convidamos aqui um profissional da área, que é para partilhar uma experiência prática do seu dia a dia, enquanto designer, enquanto gestor do estúdio criativo. E o Conselho Internacional de Design escolheu este tema com um único objetivo, que é desafiar os designers a refletirem profundamente sobre o estado da profissão. Portanto, esta conversa, acima de tudo, é partilha de conhecimento, mas também é uma conversa para reflexão sobre onde nos encontramos enquanto profissionais e também para onde queremos chegar.
E como vocês sabem e viram durante os dias passados, nós vamos ter esta conversa com Mauro Gaspar, que é esse senhor aqui na fotografia, e também pode ver aí no vídeo em direto, para confirmar se é a mesma pessoa. Mauro é natural de Lisboa, é licenciado em Design de Comunicação e recentemente fundou o estúdio MVC Designers, Movalo Communicate. E a ideia aqui é partilhar um pouco sobre a experiência do que ele tem estado a fazer e não uma coisa do outro mundo. Mas, para além disso, o Mauro foi fundador do estúdio Naprom Love, Thinking Designer, onde foi CEO e também foi diretor criativo até 2019. E para enriquecer melhor esta nossa conversa, para além de ser profissional da área prática como tal, Mauro é também professor nas áreas de publicidade, design, multimídia e também colabora para um site que muito bem nós conhecemos aqui em Moçambique, que é o Design Culture, um dos maiores sites de conteúdos sobre design a nível da língua portuguesa, se assim quisermos. Portanto, o que na verdade motivou esta conversa é que nós temos estado a assistir uma espécie de falta de informação ou uma espécie de concentração da atividade do design apenas para a identidade visual de uma marca. E não que seja obrigatório que ele tenha de acompanhar a parte estratégica, mas saber da sua existência e compreender sobre a sua importância para a definição de uma identidade visual parece-nos ser imprescindível, e por isso nós convidamos aqui o Mauro, que é para, numa ideia clara de mostrar como é que é o processo todo, desde a coleta de dados, desde a definição de uma estratégia de marca e depois, dentro da identidade visual, ele mostrar todo o processo criativo. Tanto que é mais ou menos a ideia de pensar a marca como um núcleo central e depois a identidade visual como que nós por fora vemos a marca, a estratégia como a parte central, como o coração de funcionamento da marca. Bom, basicamente esta é a motivação principal que nos fez pensar numa pessoa experiente como Mauro, experiente tanto em questões práticas, tanto também em questões de pesquisa, como professor e como alguém que regularmente escreve sobre design. Portanto, Mauro, agora é contigo. Eu vou fechar aqui a minha apresentação e vais poder prosseguir. Esteja à vontade. Todo o pessoal que está aqui é jovem, podemos interagir na maior informalidade, podemos ter, se calhar, das conversas mais interessantes que nós poderemos ter esta semana. Mas, Mauro, podemos prosseguir. Seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite mais uma vez ao Mélio, portanto, e agradeço a todos os que nos estão a ouvir em Portugal, no Brasil e até em Moçambique também. Conforme estou a ver aqui, portanto, estamos aqui com uma grande força moçambicana, tudo aqui, portanto, a ouvir a nossa conversa. Portanto, como o Mélio me apresentou, portanto, eu fundei a Naprom Love Thinking Designers, portanto, que é um estúdio criativo em 2008 e agora, passado, portanto, alguns anos, em 2020, o estúdio MVC Designers. Eles têm uma coisa em comum que é, ambos foram criados em alturas de crise. Reparem numa coisa, eu acabei de criar o estúdio em fevereiro, não é? E passado um mês, 2 meses, estamos em plena crise. A Naprom Love, o estúdio anterior, foi criado em 2008 e, portanto, como vocês sabem, economicamente houve também uma grande crise. Portanto, esta palavra, a mim, crise, não me assusta no sentido de que já estamos habituados a estar em crise. Portanto, nós temos é que arregaçar as mangas, não é? E andar para a frente, continuar a procurar projetos, se não dá para apanhar um tipo de projeto, com certeza temos de ter ideias para apanhar outro tipo de projetos e não podemos parar, não podemos ficar em casa à espera que o trabalho nos venha ter a nós, portanto nós temos também que sair
e procurar o trabalho. Mas isto para vos dizer que, portanto, e como já tinha a oportunidade de falar com o Mélio, esta altura eu estou com bastante trabalho, portanto, no estúdio. Ou seja, a crise, não é? Tal como o Mélio disse na outra entrevista também, se nós cortarmos, portanto, a palavra, a letra S, nós temos CRI, em vez de crise, não é? É assim, Mélio? Mélio? É isso, Mauro. É isso, época de crise, época de criar. Exatamente. Portanto, a crise, muitas das vezes, permite-nos pensar de uma outra forma sobre os projetos. Pronto. E, obviamente, que a crise também pode nos bloquear a parte criativa, porque quando nós somos designers e gerimos o nosso próprio estúdio, temos que não só pensar no projeto e na parte criativa, temos que também pensar na parte de gestão. E há muita coisa a acontecer, não é? E se calhar aí não temos uma disponibilidade mental para focar 100% na criatividade. Portanto, toda a gente que cria sabe que por vezes tem falhas criativas, tem bloqueios criativos, certo? Portanto, e a crise pode nos prejudicar, de certa forma, um pouco nesta parte criativa, porque se calhar a nossa disponibilidade mental agora está também preocupado com isto que se fala de crise, não é? Pronto, eu acho que esta é uma parte que pode realmente prejudicar. Mas de resto, é como vos digo, é arregaçar as mangas e mãos à obra. Reparem numa coisa, a maior parte dos nossos clientes são clientes que trabalham com o turismo. O turismo em Portugal estava, portanto, a ter um grande boom. Estava imensos turistas em Lisboa, em Portugal, no Porto, no Douro, que vêm para Portugal. De um momento para o outro, todos aqueles hotéis com que nós trabalhávamos, todas aquelas empresas de tours turísticos que nós trabalhávamos, os restaurantes, casas de fado, que estavam sempre cheios ultimamente, de um momento para o outro, deixaram... nós tínhamos projetos a decorrer, projetos grandes a decorrer, que tiveram que estagnar, tiveram que ficar por ali, porque, portanto, os empresários ligaram-nos e disseram não vamos avançar, estamos com receio e vamos deixar as coisas como estão, numa próxima altura, portanto, a gente retoma. E essa parte, portanto, obviamente que é complicado. Mas, por outro lado, temos agora os restaurantes a pedirem-nos para desenvolver serviços de takeaway. Ou seja, os próprios empresários têm também na ideia de poder fazer novos negócios. E então, ultimamente, ou seja, estas 2 semanas que passaram, é constantemente pessoas a pedirem-nos serviços para começarem a promover e a divulgar o serviço de takeaway ou então delivery. Ou vão entregar à casa das pessoas as refeições, ou então as próprias pessoas encomendam por telefone e vão até ao restaurante. Obviamente que isso tem que ser promovido, tem que ser divulgado nas redes sociais. Atualmente as pessoas passam muito tempo em casa e todas as pessoas, quer queiremos, quer não, estão com o telemóvel ou estão no computador. Portanto, e é por aí, através de anúncios, através de posts, através de histories, que nós temos que apanhar esse trabalho e começar a desenvolver mais esse trabalho. E também as lojas online, que estão aí a bombar com força, ok? Portanto, agora há muita gente a querer desenvolver serviços online. Ok? Mélio? E Mauro? Estava a passar a palavra ao Mélio. Alguma questão? Não, ainda não. Se alguns dos participantes tiverem aqui alguma questão, pode colocar aqui no chat, pode sempre dar um sinal para podermos dar a palavra, né? Para podermos dar a palavra. Mauro tinha preparado alguma demonstração de um processo, de um projeto específico. Tenho alguns projetos que gostava de partilhar convosco, não é? Tenho aqui, posso partilhar aqui um projeto que é um dos projetos mais recentes, portanto, que nós desenvolvemos já na MVC Designers,
posso partilhar o meu ecrã? A ideia é que eu partilho o ecrã, não é, Mélio? Sim, sim, pode partilhar. Se é uma apresentação que organizou com uma demonstração toda do processo, por favor, Mauro. Só um bocadinho que eu agora... Compartilhar tela. Desktop. Ok, penso que já estão a ver o meu monitor, certo? Já conseguem ver o meu monitor, Mélio? Sim. Ok. Portanto, estão a conseguir acompanhar? Ok. Então, Um ok. Ok, muito bem. Então, eu trago-vos aqui um projeto que foi o último, ou um dos últimos projetos que nós estávamos a trabalhar. Mauro, consegue preencher o ecrã inteiro com... É possível? Sim, penso que sim. Ok. Deixa-me só aqui ver uma coisa. Ok. Só vou ver aqui se consigo depois passar ao separador seguinte sem ter que voltar à pasta. Espera lá, só um bocadinho, Mélio. Ok, muito bem. Então, só para vos fazer uma introdução ao projeto, portanto, este é um restaurante que já era nosso cliente há 10 anos atrás, portanto, já no tempo da Napron Life, era nosso cliente, e o que nos foi solicitado, portanto, foi que o Via Graça, que é um restaurante, portanto, bastante requintado, que não recebe só clientes, os chamados turistas, mas recebe, portanto, alguns clientes de classe média, classe alta, portanto, e eles trabalhavam connosco já há algum tempo, mas queriam dar um corte na imagem, portanto, na imagem que tinham desenvolvido até ao momento, e queriam fazer ali um break, queriam ali fazer uma alteração radical. Portanto, nós começámos por estudar um bocadinho o que era o Via Graça, qual é que foi o percurso do Via Graça. Isso é muito importante na parte do design, que é nós irmos ao cliente e percebermos exatamente o que é que estamos a trabalhar. Ou seja, não basta um telefonema, não basta, quero isto assim e assado, não podemos ir por aí, nós temos que ir até ao cliente e temos que tentar tirar do cliente, portanto, exatamente o que ele necessita e qual é que é a ideia que ele tem para este novo projeto. Outra coisa que é fundamental também é nós irmos ao espaço. Nós não podemos fazer um projeto, ou seja, se não conhecermos o cliente, não é? Não podemos estar trancados no nosso quarto a desenvolver um projeto. Eu tenho que sair e tenho que ir até ao meu cliente. E tenho que ir ver do que é que estamos a falar naturalmente. Eu tenho algumas histórias engraçadas que já aconteceram ao longo deste tempo, que é o facto, aconteceu exatamente também com um restaurante, que portanto, o account e o nosso comercial foram até ao espaço, o designer não acompanhou, portanto ficou no ateliê, e depois quando o account veio, começou, o restaurante é uma coisa super moderna, ou seja, tentou passar o que ele tinha entendido daquela reunião e como é que era o restaurante. O trabalho do designer foi-se fazendo, portanto, foi desenvolvido com base nas palavras do account. No dia da apresentação, nós levámos o account e levámos o designer para apresentar o projeto. Quando o designer entrou no espaço, percebeu que o projeto não tinha nada a ver com aquilo que se tinha pedido. Ou seja, isto é muito importante, ou seja, eu ir ao espaço, sentir o espaço, perceber como é que são os materiais, como é que é o chão, como é que é a iluminação, se tem vista, se não tem vista, portanto, essa é uma parte fundamental. Mas como eu vos estava a dizer, portanto, nós fomos até ao cliente, percebemos que o que eles queriam vender, para além agora de um espaço completamente renovado, queriam fazer uma mudança na imagem.
e a grande mais-valia deste restaurante é uma vista espetacular que tem sobre a cidade de Lisboa. E é por aí que o cliente se consegue distinguir dos outros concorrentes, porque restaurantes há muitos, e restaurantes para a classe média, média alta, alta, há muitos na cidade de Lisboa. Portanto, nós temos que nos saber distinguir de alguma forma dos nossos concorrentes. E se não for por aí, é muito complicado. Então nós fizemos este conceito, um novo conceito, que é o Via Graça vai mudar, portanto contam já com 30 anos a namorar Lisboa e os seus recantos. E como vocês podem ver, foram 30 anos e arriscámos em mudar, mudámos de cor, mudámos a nossa imagem, o nosso site e também o nosso espaço. No entanto, continuaremos sempre fiéis a Lisboa e à nossa vista que continua mesma, única e alterável. Portanto, este é o conceito inicial que nós começámos a escrever, ou seja, começámos a escrever uma nova história para esta marca. Portanto, em 30 anos passámos de prata a ouro. Porquê é que passámos de prata a ouro? Porque o logotipo anterior deles era prateado. E nós agora, com esta nova imagem, queremos passar de prata a ouro, não é? Aprendemos, evoluímos e aprimorámos o rigor e o bom gosto que nos caracteriza. 30 anos de Via Graça, 30 anos de sofisticação à nossa mesa. Reparem na vista que o restaurante tem. Vocês estão a jantar e estão completamente com esta vista. É uma coisa que os concorrentes do Via Graça não podem ter. E então é mesmo por aqui que nós quisemos ir. Ok. Depois começámos a perceber que tipo de marcas, se o Via Graça fosse, por exemplo, um automóvel, seria um Bentley. Não seria um Ferrari, não seria um Lamborghini, que são coisas completamente diferentes, mas o Via Graça seria um Bentley. Ou seja, estamos a tentar aqui localizar, portanto, algumas das marcas e conseguir identificar o que queremos pretender do Via Graça, o que queremos fazer com o Via Graça nestas marcas. Portanto, se fosse uma marca de roupa, era Hermès, se fosse um relógio, era um Rolex, se fosse uma garrafa de champanhe ou de espumante, era um Ruinart, e o interior que nós aconselhamos e que acompanhamos também no desenvolvimento do projeto com a arquitetura é algo dentro deste género que estamos aqui a ver. Como podem ver, os dourados, os pretos, portanto, alguns cromados. Para a criação do novo logotipo, nós não podemos fugir completamente ao anterior. Eu agora não vos consigo mostrar o anterior, mas depois, no fim, posso-vos mostrar. Portanto, e o que é que nós pensámos? Pensámos na letra V e no G, portanto, para fazer o Via Graça. Ao mesmo tempo, tentámos buscar as formas que tivessem a ver com, portanto, a parte da refeição e dos talheres cruzados, portanto, e conseguimos ir buscar aqui a forma de um V com um G. Portanto, tentámos fazer uma marca que fosse muito forte, muito básica, ok? Mas que transmitisse, através também da sua cor, algum prestígio e algum glamour, portanto, à marca. Eu não sei se conseguem ver muito bem, mas assim se calhar conseguem ver um bocadinho melhor. Portanto, temos aqui a marca que desenvolvemos então para o restaurante. Aqui podemos ver também a aplicação da marca, da identidade, a vários tipos de fundos e como é que ele poderia funcionar na parte cromática. E temos uma coisa muito importante que há muita gente que não faz, que é a grelha de construção da marca. Como podem ver, esta marca está rigorosamente desenhada, portanto, através de uma grelha geométrica, e esta grelha é fundamental no desenvolvimento de uma marca, porque me permite também, depois, no futuro, fazer o desdobramento da marca e a essência da marca, como ela é construída. Cá está. Eu, se estiver a passar muito rápido, digam, está bem? Portanto, como podem ver aqui a marca desenhada através, portanto, da grelha de construção geométrica. O próprio lettering para esta marca foi também ele desenhado, portanto, segundo a grelha de construção do símbolo, tentámos adaptar a mesma grelha também para a construção do lettering.
E aqui temos a aplicação, por exemplo, numa das peças de comunicação. Isto era só para fazer a apresentação, portanto, ao cliente. A nossa ideia é o quê? Ir buscar os dourados, ir buscar os tons mais escuros, não é? Os pretos, os cinzas escuros, e aqui alguns reflexos de brilho, com o verniz UV localizado. Ok. Tal como eu vos falei, o projeto de identidade, portanto, deste espaço, tem que estar de acordo também com a parte de arquitetura de interiores, ou design de interiores, que vai desde a simples cadeira ao guardanapo e aos próprios talheres. Portanto, é bom que esteja tudo em consonância, não é? Que esteja tudo, que faça tudo parte de uma unidade. Aqui podemos ver as cores que selecionamos também para o projeto, a justificação dos pantones. E uma coisa que é muito importante também, que é a marca ter a possibilidade de se fazer um padrão com ela, para que não estejamos sempre a utilizar a marca aplicada a tudo, no sentido de ser sempre a marca da água, com o logotipo por cima. Portanto, temos de ter mais elementos gráficos para fazer essas aplicações nas peças necessárias à comunicação do restaurante. Aqui, por exemplo, temos a aplicação da marca a um cartão, e agora vocês vão reparar que o logotipo já está diferente, ou seja, ele não está diferente, mas é uma segunda assinatura da marca, está bem? Isso também é muito importante, que quando façam um logotipo, nunca façam apenas só uma assinatura. Vejam sempre como é que o logotipo resulta na horizontal, vejam sempre como é que a assinatura resulta na vertical. Porquê? Porque eu tenho formatos na vertical e tenho formatos na horizontal. E depois tenho os quadrados também, não é? Portanto, eu tenho que ter uma marca que seja flexível, que se adapte tanto a formatos horizontais como a formatos verticais. Ok, aqui tenho a aplicação, por exemplo, nos envelopes, e vocês estão aqui certamente a ver uma coisa que agora já começa a ser mais comum, e então neste tempo de quarentena, eu já vos conto uma outra história, é importante. Mas aqui só para explicar, nós temos aqui, portanto, já o símbolo do Via Graça, o verniz UV localizado, cá está, e na parte de trás do envelope temos o padrão, ok? E temos aqui uma coisa que é o quê? É um QR Code, não é? Este QR Code permite-me que eu, com o meu telemóvel, com o meu smartphone, a passar por cima do QR Code, eu fico com muita informação acerca do restaurante, desde os contactos ao mapa de localização, portanto, várias informações que eu posso pôr neste QR Code e que posso, portanto, quem faz nós lhe chamamos o picar, quem pica o QR Code fica com muita informação acerca, portanto, do restaurante. Quando nós pensamos em criar uma marca, temos que perceber que ela vai se aplicar a muitas das peças de comunicação. E reparem, desde o simples e-mail, estão a ver aqui, portanto, a assinatura do e-mail tem que ser também estudada. Como é que ela vai... Porque às vezes pedem-me um logotipo. Quero um logotipo. Nós desenvolvemos o logotipo, ou a marca, e depois damos esse logotipo ao cliente. E o cliente depois acaba por fazer ele a aplicação das peças, o que nunca resulta bem. Porque ele vai sempre fazer peças, se calhar, que não estão ao nível da imagem que foi criada. Portanto, é bom que sejamos nós a tentar fazer todas essas peças. Mas, obviamente, que isso tem um valor, tem um custo. E ele, muitas das vezes, não quer pagar esse valor. Portanto, se ele não quiser pagar esse valor, pelo menos nós, designers, temos que também dar uma formação ao cliente para que ele não faça uma errada aplicação da marca que nós estamos a desenvolver. Okay? Mas aqui podemos ver, por exemplo, o logotipo do Via Graça junto do logotipo do outro restaurante que é do mesmo proprietário, que se chama a Casa do Bacalhau. Okay? Portanto, este logotipo, se eu tivesse só feito a assinatura na horizontal, quando ele estivesse ao lado do logotipo da Casa do Bacalhau, ele poderia não funcionar. Okay? Porque íamos ter um formato vertical junto a um formato horizontal. E aqui, por exemplo, é um bom exemplo de como um logotipo, portanto, ao lado do outro, parece unidade. Consegue logo perceber de um grupo. Está bem?
Ok. Esta imagem, podemos ver aqui, tem a ver com a parte das emendas que desenvolvemos também para o restaurante. Mas há aqui uma coisa que eu também vos queria dizer, que é o seguinte: se o cliente, neste caso, não me solicitou que eu desenvolvesse a imagem para o vinho da casa, ok? Mas nós não deixámos de apresentar. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que surpreender, sempre que apresentamos um projeto, nós temos que surpreender o cliente pela positiva. Ou seja, se ele me pedir um logotipo e eu apresentar-lhe só o logotipo, eu possivelmente não estou a vender mais nada ao cliente. E o que eu quero é o quê? É vender mais produtos ao cliente e perceber como é que a marca funciona, não é? Portanto, se eu fizer só o que ele quer, eu estou a ser muito básico no desenvolvimento do meu projeto. Eu tenho que tentar abrir os horizontes do cliente e dizer assim, não, esta marca que eu desenvolvi também pode servir para isto, para isto e para isto e para isto, ok? Faço-me entender? Porque eu assim, para além de eu estar a ajudar a ele a abrir-lhe os horizontes, também estou-me a ajudar a mim enquanto empresário. Como vocês viram, eu tinha aqui as emendas impressas, não é? Que eu posso manusear, mas também lhes estou já a dar ideia que há muitos restaurantes na Europa que já utilizam as emendas digitais, ok? Portanto, que é uma introdução que ele também pode fazer no restaurante dele. É as emendas agora serem todas digitais. Ok. Uma das críticas quando eu estudei o público-alvo deste restaurante e quando estudei as críticas no TripAdvisor deste restaurante, ver o projeto gráfico, mas eu fui ver que fazia parte do restaurante. E uma das principais críticas é que este restaurante vendia uma garrafa de água perto dos 10 euros. Ok? E nós, com essa crítica, nós designers, portanto, e a minha equipa, ao perceber isso, estamos aqui a dar uma outra solução, que é, e se nós filtrarmos a nossa própria água do restaurante e oferecer a água de forma gratuita? Uma vez que uma das maiores críticas que eles tinham no restaurante era que uma garrafa de água era muito cara, ok? Portanto, nós designers, e quando somos designers, não estamos só aqui a tentar melhorar a imagem, mas estamos também a tentar que a parte de funcionalidade também seja alterada para melhor, ok? E o cliente, ao receber estas propostas, vai se sentir também vai sentir agradecido e vai sentir que nós realmente pensamos nas coisas e que se calhar podemos fazer toda a diferença em trabalhar com eles, ok? Portanto, isso é importante, mas aqui mais uma vez podemos ver a imagem aplicada, portanto, à garrafa d'água. O restaurante ia também fazer 30 anos e 30 anos é uma data que nós achamos que devia de ser sinalizada ou marcada, ok? Então, outra das ideias que nós tivemos foi preparar um convite para quando o restaurante fosse inaugurado, houvesse uma festa de inauguração, onde tivesse lá também as televisões, as revistas, portanto, algumas bloggers, que hoje em dia é muito importante as bloggers estarem presentes, e a ideia, portanto, era fazer um convite, mas esse convite já falava, portanto, já nos ia remeter para o lançamento de um livro. E esse livro seria um livro de receitas dos 30 anos do Via Graça. Reparem numa coisa, hoje em dia ter um restaurante que faça 30 anos é muito difícil. Por causa também destas crises todas que têm vindo a acontecer, não é? Mas manter um restaurante durante 30 anos, sempre neste nível, é complicado, não é fácil. Portanto, nós achamos, enquanto equipa, que este momento devia de ser sinalizado com o lançamento de um livro onde tivesse a história do Via Graça, deste restaurante, e também de algumas receitas mais, portanto, características, as receitas dos pratos que são mais solicitados, por exemplo. E reparem como nós fizemos esta aplicação da nova imagem, já também à parte do livro, está bem? Ok. Aqui também podemos ver um exemplo, não só do cartaz, mas também do estilo que se aplica aos interiores. Designers, é muito importante nós apresentarmos bem as nossas imagens,
podem recorrer a mockups, obviamente. Isto é um mockup, mas eu, quando escolhi um mockup, não escolhi um mockup assim à toa, ok? Eu tive que escolher um mockup que se enquadrasse exatamente com o género de restaurante que eu estou a trabalhar. Porque eu podia pôr aqui um outro tipo de restaurante que não tivesse nada a ver, ok? Portanto, mas isso não se deve fazer. Eu, já que estou a escolher um mockup, devo escolher um mockup que se enquadre perfeitamente na imagem que eu estou a tentar vender, ok? Isso é muito importante. É que nós às vezes vimos trabalhos de designers que o trabalho gráfico até está bem feito, mas depois a aplicação não resulta. Pá, e depois o que podia levar 100 pontos leva 60 ou 70 pontos, ok? Outra das peças que nós desenvolvemos foi um voucher presente, e reparem, eu podia só ter o voucher aqui, ok? Mas reparem, nós estamos a falar de uma classe média alta. Portanto, se eu tiver uma caixinha onde possa lá pôr o meu voucher, e a caixinha até tem alguma piada, é bonita, e se calhar eu consigo vender mais facilmente o meu produto. Outro tipo de voucher. Um brinde, porque não, não é? Se uma pessoa vai lá gastar, imaginem, os preços rondam, um preço para duas pessoas ronda os 70, 120, 150 euros. Por que não fazer um brinde, ter um brinde que possa oferecer a um dos clientes quando sirve com o café, por exemplo, ou em alguma altura especial, enviar um brinde por correio ou por outra situação, ou fazer uma entrega específica no Natal. Chegando ao Natal, eu vou, portanto, contrato uma empresa para fazer uma distribuição de brindes. É apenas um exemplo, percebem? Não quer dizer que ele aceite e que ele queira isto, mas eu, ao estar-lhe a dar novas ideias, é meio caminho andado para que o cliente até ache graça e que queira avançar com outro tipo de situação. Já não vos muito. Chegamos aos digitais. Portanto, à parte digital, à parte que hoje em dia também é muito importante. E eles tinham um site já muito desatualizado. E reparem, este site, a principal diferença que ele tem é poder ter responsive design. O que é isto de responsive design ou design responsivo? É um design que se aplique aos smartphones automaticamente sem eu ter que construir um outro site. Ok? Outra coisa muito importante é ter logo à vista o botão de reservas. Ok? Há muitos sites de restaurantes que se fazem as reservas em que aparece apenas no fim do site. E é bom que ele esteja logo de início, bem como aqui a parte do inglês, francês, espanhol, etc. Ok? Reparem no slogan, toda esta comunicação que aqui está foi estudada ao pormenor, foi desenvolvida, foi pensada também. Portanto, temos de estar, tudo tem que estar interligado. Ok, aqui podemos ver o site e quando eu faço scroll down, ou seja, puxo o site para baixo, eu consigo logo ter uma área de notícias com alguns concursos que o restaurante tem ganho, algumas emendas, as notícias que temos um voucher oferta, a notícia do vinho, logo aqui o chefe, portanto o chefe que também é gerente, logo, portanto, a dar a cara, isto traz muita confiança às pessoas logo, até uma pessoa conhecida no mundo da culinária, da cozinha, da gastronomia, e entende também muito acerca de vinhos, e então isto, portanto, está. Esta foto é antiga, é do espaço antigo, mas lá está, nós não tínhamos possibilidades ainda de ter uma foto do espaço novo, da renovação do espaço. Ok? Agora, reparem aqui, portanto, no desdobramento do site. Todas estas imagens aqui, elas estão trabalhadas e estão cuidadas de forma a que o site pertença à mesma unidade. Reparem, os tons, os fundos, eu não tenho fotografias brancas e depois pretas e depois amarelas. Não, eu tenho tudo mais ou menos dentro das mesmas tonalidades. Lembram-se daquela primeira imagem das marcas, do Hermès, do Champagne, do Bentley, ok? Tudo isto está dentro dessa paleta de cores. Outra coisa importante logo também é poder fazer, portanto, ter a carta, não é? Ter algumas notícias e a possibilidade de fazer reservas de forma simples. E aqui podemos ver como é que ele se adapta ao telemóvel.
Outra das coisas que falha a muita gente, a muitos empresários, é não terem, por exemplo, uma newsletter. Ou seja, a pessoa vai ao site, mas depois eles não ficam com os dados de ninguém. Eu há pouco tempo, e tenho vindo a falar com muitos empresários, e tenho um colega meu que já tem um restaurante aberto há 5 anos. E eu fiz-lhe a questão, Bruno, os 5 anos que tens estado no teu restaurante, qual é a base de dados que tu tens dos teus clientes? E ele, não, pai, eu não tenho base de dados nenhuma. Não tens uma base de dados há 5 anos que andas a receber clientes e não contactas com esses clientes. Isso é um erro crasso, não é? Portanto, o que é que eu sugeri? Eu sugeri, em troca de oferta de Wi-Fi, ele poder fazer um registro dos seus clientes. E a partir daí começa a ficar com uma base de dados para comunicar com os clientes. Eu não tenho que ser chato e comunicar todos os dias com os clientes, porque ninguém gosta de receber e-mails todos os dias, não é? Mas posso comunicar uma vez por mês, uma vez de 2 em 2 meses, uma vez de 3 em 3 meses, desde que a informação seja uma informação que o cliente vai gostar de receber. Porque se eu mandar informação só por mandar, isso também é spam, não é? Portanto, então eu tenho que ter muita atenção no tipo de informação que mando através das minhas newsletters. E se tenho muitos clientes, então vou ter que pensar em direcionar até essa informação. Porque hoje em dia é muito fácil fazer plataforma, por exemplo, o MailChimp, que é uma plataforma de envio de newsletters, é muito fácil segmentar, por exemplo, o meu público pelo tema que eles mais gostam, não é? Sendo, sei lá, há um que gosta mais, se calhar, de receitas de doce, há outro que gosta mais, se calhar, vem a Lisboa pelo turismo, e eu consigo segmentar isso. É muito fácil fazer isso. Redes sociais. Há muito cliente que eu faço uma proposta de gestão de redes sociais. Mas o meu filho faz isso. Eu tenho um sobrinho que faz-me isso. Ele vai andando sempre no Facebook. Pessoal, redes sociais, eu tenho que saber como é que eu vou comunicar. Ok? Eu estar à frente de uma marca a fazer uma comunicação, essa comunicação tem que ser estudada e tem que ser aprimorada de acordo com o meu público. Ok? Se eu me ponho a pôr lá tudo e mais alguma coisa que não tem nada a ver com a minha marca, eu não estou a comunicar corretamente. E muitos empresários ainda não têm a perfeita noção como é que uma rede social funciona e porque é que é importante ter uma rede social. Ok? Portanto, eu comecei este meu discurso dizendo que atualmente estamos a ter muito trabalho nas redes sociais. E porquê? Porque os empresários já perceberam que a forma mais rápida nesta situação de pandemia e de eu poder comunicar com o meu público é utilizando as redes sociais. E agora eu pergunto, então porquê é que agora eles não são eles a fazer? Porque eles agora já estão a perceber que isto, para ser feito, tem que ser bem feito, com cabeça, tronco e membros, está bem? Senão, qualquer pessoa que mexa nisto só por mexer não vai fazer um trabalho correto, está bem? Ok. Esta penso ser a minha última imagem, é para vos abrir o apetite também. Aqui também já são quase 9 horas, também já é quase tempo de jantar e aí é alguma fome. E eu estou-vos aqui a roubar algum tempo, portanto, mas penso que a apresentação deste projeto que eu fiz não se prende só com a parte gráfica, mas tem com o público-alvo quando é estudado e com nós tentarmos perceber o que é que aquele restaurante vende e que pode ser melhor que os outros, não é? E isso já requer um trabalho de pesquisa, já requer uma parte de investigação, já requer uma conversa mais profunda com os próprios gerentes, está bem? Isto é apenas um projeto dos muitos que nós temos desenvolvido para a cidade de Lisboa. Já fizemos projetos também para, por exemplo, para a Suíça, trabalhamos com empresas suíças, trabalhamos com empresas da Holanda, trabalhamos com outras empresas, mas obviamente que trabalhamos mais marcas portuguesas e, portanto, aqui na nossa zona de Lisboa, não é? Agora gostava de poder responder algumas perguntas, se tivessem para fazer.
Claro, eu acho que temos pessoas suficientes aqui para ter uma conversa que não tenha perguntas. Bom, e talvez para aquecer um pouco e pôr os nossos amigos também a colocar as questões, eu ia começar por um dado que é muito interessante, que o Mauro referiu-se aqui em relação à questão do público-alvo, né? Porque para além de fazer parte da, da identidade visual enquanto parte visível, é também parte da construção da própria estratégia da marca, neste caso do restaurante. E esse restaurante, Mauro, trouxe aqui dados muito interessantes em termos de localização e até de visão, né? Há um ponto que é muito, já não me lembro exatamente de quem, mas é uma senhora que trabalha com design estratégico numa agência, penso que é da Espanha, chama-se Saffron. Diz uma coisa interessante que geralmente os negócios são todos iguais, apenas 10% disso é que é diferente. E o trabalho em termos de estratégia e depois para a parte da identidade visual da marca é pegar esses 10% e ampliá-los de tal forma que pareçam os 90%. Ou seja, é pegar aquela parte minúscula e engrandecê-la, torná-la um pouco gigante. Como é que foi esse trabalho para com esse restaurante, Mauro? Como é que foi o exercício de pegar aquela parte pequena e ampliá-la através pensando na estratégia, de como é que eles poderiam se posicionar e também na identidade visual? É assim, nós fazemos sempre obviamente, tentamos sempre perceber junto do cliente, porque o cliente sabe sempre mais do que nós designers, não é? Quem que é o cliente dele, ok? E o cliente dele é tudo pessoas de classe média, média alta, não é? Portanto, são pessoas com algum poder económico. Se calhar 30% do público-alvo dele é mais jovem, enquanto que os outros 70% é tudo pessoas com idades superiores, não é? Portanto, já estamos a falar de idades dos 50, 60, que são pessoas que gostam muito de frequentar este tipo de espaços mais clássicos, espaços com mais prestígio. E depois, reparem, este é um restaurante que serve comida tradicional portuguesa, que fazem algumas experiências, mas que servem em quantidades generosas. Não é aquele restaurante que nós vamos de fine dining e que serve apenas uma ervilha com uma folhinha de alface, ok? Portanto, é um restaurante para comer. E nós tivemos que perceber quem é que são os clientes, portanto, dele. Ele tem alguns clientes, tem muitos clientes, estamos a falar de empresários, estamos a falar de gestores, ou seja, esta parte transporta-nos logo que nós, ao desenvolver a nova marca, temos que ter muita atenção nisso. Não posso fazer aqui uma marca que seja muito comercial, ok? Não pode ser uma marca que seja muito fun, não posso ter cores muito garridas, não posso ter cores, se calhar, imaginem, fluorescentes ou rosa-choques. Ainda continuo com a tela partilhada do meu ecrã, certo? Sim, sim. Não posso, por exemplo, estava aqui a tentar só, ok, tenho aqui, não posso fazer uma coisa deste género, ok? Reparem o que é eu fazer isto para um senhor de 60 anos que vai ver um site, isto aqui é de andar para um live, é um antigo site, mas percebem o que eu estou a dizer? Não consigo, não posso fazer isto. Ou seja, eu tenho que perceber que aquele público-alvo se calhar vai futsal, não é? Futebol de sala, se calhar vai ver voleibol praia, se calhar não vai ver um concurso de skate, não é? São coisas diferentes, portanto, e isso é o principal, é nós tentarmos absorver, não é? Portanto, se eu fosse uma pessoa de 60 anos, se eu fosse uma pessoa
com algum poder económico. Quais é que eram os meus hábitos e os meus costumes? E depois tenho que traduzir isso para a parte gráfica. Faço-me entender? Eu vou dar um exemplo. A Lacoste. Toda a gente conhece a marca Lacoste, aquela marca do crocodilozinho, não é? Essa marca só apanhava-se pessoas dos 50, 60, 70 anos. Ok? Como é que eles conseguiram começar a apanhar pessoas mais jovens? Tiveram que começar, por exemplo, a patrocinar DJs. Tiveram que, por exemplo, fazer contratos com artistas gráficos, para desenvolverem as nossas peças. Foram até Londres e foram buscar um dos artistas urbanos, que é o Cats, portanto, para desenvolver os polos novos da Lacoste. E eles, com essa junção, ok, e com mais arrojadas, com formas mais arrojadas, conseguiram então ir buscar um público-alvo mais jovem, mais irreverente, ok? Mas não deixaram de ter a sua linha clássica de polos e de roupa. Faço-me entender? Ou seja, essa questão de antes de começarmos a desenvolver o projeto, de entender bem o briefing, porque é que aquele projeto, para quem é que vai ser aquele projeto importante, quem é que são as pessoas que vão lá, ok? E toda essa parte é importante. Vou-vos dar outro exemplo. A letra, o ponto de letra para as emendas não pode ser inferior a 12 pontos. Porquê? Porque uma pessoa, quando tem 50, 60, 70 anos, já não consegue ver tão bem as letras, já não consegue ler tão bem. Então, se eu estou a fazer emendas para um restaurante onde vai esse público-alvo, eu tenho que ter atenção à letra das emendas para serem sempre de 12 pontos para cima. Estão a perceber? Okay. Ou seja, e nós pensávamos que fazer design era só chegar ali e fazer alguns bonecos gráficos. E não é, não é? Portanto, há toda uma funcionalidade por trás que eu tenho que saber, que eu tenho, desde a psicologia das cores, desde aos pontos das letras, ao tipo de letra a utilizar, não é? Portanto, há muita coisa por trás que envolve isso. Obviamente que eu estar aqui em 1 hora ou 1 hora e meia a falar sobre isso, não há tempo, não é? Portanto, eu tenho os meus alunos também na faculdade, eu tenho os meus alunos do técnico de multimédia, em que eu estou constantemente a insistir neste tipo de coisas com eles, porque as pessoas têm ainda uma noção do design que é só fazer uns bonecos bonitos. Pois. E na verdade, foi também nesse ponto que pensamos neste tema, né? Que é pensar na parte estratégica, na parte do pensamento, e como é que nós depois fazemos essa tradução disso para a parte visível, né? Porque temos o coração que é invisível, que são todos os elementos que compõem a marca e a definição, a parte da definição da personalidade da marca, e depois é que isso é traduzido. Mas eu não vou aqui encher de palavras, temos uma questão aqui da Márcia. Mauro, eu vou pedir para que cortes o teu ecrã. Eu vou aqui colocar a questão que é... Obrigado, Mauro. A Márcia colocou aqui essa questão. Gostaria de saber como é que fazem no momento do processo criativo e do conceito para convencer ao cliente que a estratégia irá funcionar. Diz isso porque já teve clientes que impõem uma ideia através de alterações que, por vezes, não correspondem a uma boa conduta para a identidade visual perceptível. Portanto, Mauro, no fundo como é que fazes para convencer o seu cliente que a estratégia que trazes e a sua tradução através da identidade visual é efetivamente a estratégia que vai funcionar? Muito bem. Então, a ver se eu consigo responder isso com a idade e com a tua experiência, Márcia. Isso vai-se alterando. Eu, no início, quando era um jovem designer, tudo aquilo que o cliente dizia, ok, está bem. Não é jovem, Mauro. Sim, mas pronto. Repara, Mélio, eu já trabalho nisto há muito tempo e no início eu tinha alguma dificuldade quando o cliente tinha uma ideia muito... Eu às vezes pensava para mim, então mas espera, se ele sabe o que é que quer, porque é que me está a pedir a mim? Não é? E eu vinha um bocadinho revoltado para casa, do género, então mas eu é que sou o designer, eu tirei design, tenho uma licenciatura e ele agora é que me está a ensinar como é que vai ser, não é? E isso faz impressão e acho que toda a gente passa por isso.
ok? E nós, com a idade, vamos amadurecendo e vamos ganhando mais confiança no nosso trabalho. Até a última vez que isso me aconteceu, foi engraçado. Eu estava a fazer, há uma revista que é aqui do Ministério da Educação, da DGAI, que é as escolas portuguesas no estrangeiro. E em Moçambique, essa revista fala também de Moçambique, fala de Luanda, fala uma série de zonas onde há escolas portuguesas. E a senhora chamou-me lá porque viu uma outra revista que eu tinha feito que gostou muito, adorou. Mauro, venha cá falar comigo que eu adorei esta revista está ao máximo, está um espetáculo. E eu queria que você fizesse uma revista semelhante para nós. E eu, tudo bem, aceitei. No dia que eu vou apresentar a revista, a senhora começa a pôr defeitos. Eu acho que devia de aumentar aqui a letra. Eu acho que devia passar esta letra para outra cor. Ou seja, ela disse tanta coisa que ao fim e ao cabo a revista já nem era quase o que tinha sido para fazer. E foi a primeira vez que eu pus alguém, cliente, no lugar, não é? Eu levantei e disse, olha, espera só um bocadinho. A primeira reunião que eu tive com a senhora chamou-me cá porque tinha adorado o meu trabalho. Portanto, ou a senhora confia em mim, ou então quebramos já aqui o nosso acordo e o nosso projeto fica já por aqui, porque eu sou designer, eu estudei, até lhe fiz a pergunta, você não estudou design, pois não? E foi a primeira vez que eu fiquei revoltado e que bati o pé e até fui um bocadinho, até se calhar, mais severo, não é? Mas ela percebeu o que é que eu quis dizer e nunca mais me pediu para alterar nada. Portanto, isto às vezes também é um bocadinho a educação do cliente. O cliente ainda não está educado para trabalhar muitas vezes com os designers. Percebes, Márcia? E então, nós às vezes temos que saber educar o cliente, ok? E eu tento sempre, a partir de agora, educar o cliente. Ou seja, imagina, eu trabalho nisto há 15 ou 16 anos. Não é agora um senhor que não percebe nada de design que me vai dizer como é que não é. Eu aceito opiniões e sou uma pessoa razoável. Se eu vir que ele realmente até tem um pouco de razão, eu não me importo de dar o braço a torcer, porque se ele ganhar muito dinheiro, ele vai confiar também em mim, não é? Porque eu ajudei ele a ganhar muito dinheiro. E então é um bocadinho por aí também, não é? Portanto, eu não sei se respondi à tua pergunta, entretanto, ok. Mas basicamente é isto. E tu, quanto mais idade tiveres e mais experiência profissional tiveres, Márcia, mais isto vai sendo uma coisa chateada, sem ficares revoltada, ok? Mas é normal que isso aconteça. É normal que isso aconteça. Ok. Nós temos aqui uma outra questão. É do Sérgio. Eu vou aqui colocar no ecrã que é para todos poderem visualizar, né? Só um segundo. A questão do Sérgio é esta. Diz como é que ultrapassas as objeções apresentadas pelos clientes em relação à proposta que apresenta. Eu acho que é muito ligada, não sei, parece minha percepção, que esteja muito ligada. Agora perdi. Acho que agora a pergunta do Mélio, ou então é a minha internet. Mélio? Mauro? Eu deixei de ouvir a pergunta, mas eu estou a ler e vou responder. Ok. Eu dizia que acho que é muito ligada à primeira questão, ou é a minha percepção? Acho que sim. Sim, é um bocadinho, mas cá está. Nós temos que também saber ouvir, ok? Temos que também... Porque os clientes muitas das vezes não sabem o que é que querem. E há clientes que um dia acordam com uma ideia e no outro têm uma ideia completamente diferente. E tu desenvolves 3 logotipos, 3 marcas a pensar naquilo que ele te disse e no dia... Isto aconteceu-me agora há pouco tempo, pessoal. No dia em que eu vou apresentar o logotipo, estava a ver se o tinha aqui, que ele falou que tinha que ser de Lisboa, eu apresentei os 3 logotipos e ele disse-me assim, eu tive uma ideia durante a noite que era o meu bisavô tinha uma empresa, que eu tenho lá o logotipo, e eu queria fazer um refresh desse logotipo. E eu
obviamente, Márcia, e o outro rapaz, não sei quem é que fez a pergunta, não está aqui O visível, Sérgio. mas o Sérgio, eu fiquei um pouco revoltado do género, nós perdemos 2 semanas a desenvolver isto e agora o que ele quer é só fazer um refresh do logotipo, do design da empresa do bisavô que ele tinha, que era muito mais simples, não é? E eu apeteceu-me dizer assim, apetecia-me dar-lhe um tiro, não é? Mas não dei e disse, tudo bem, nós fazemos. E agarrei no logotipo e trouxe para o ateliê, mas obviamente depois há sempre aquelas coisas que nós brincamos no ateliê, etc. E prints que tiramos da impressora com... Pronto, não interessa agora dizer. Mais perguntas? Não tenham medo. Acho que sim. Temos aqui uma questão do Enis. Eu vou ler a seguir, vou colocar aqui para todos podermos ver. Ele diz, Mauro, o que fazes no caso de reprovação de um projeto que o cliente esteve presente no processo de criação? Uhum. Se o cliente está presente no processo de criação, e atenção que isto, a nível de metodologia, não era muito comum, mas nos dias de hoje, cada vez está-se a tornar mais comum, nós atualmente fazemos também isso, que é incluir o cliente na própria metodologia do processo de criação. E isso é uma salvaguarda que nós também temos para que ele já saiba o que é que se está a passar, o que é que vai acontecer, quais são as diretrizes que nós vamos seguir. Ok? Portanto, isso é uma novidade na metodologia projetual, porque até aqui nós trabalhamos sempre no sentido de ir para o ateliê só trabalhar com a nossa equipa. E agora já não fazemos isso, já tentamos puxar o cliente e que ele venha para o pé de nós trabalhar. E fazemos um projeto de co-criação, ok? Isso é muito importante nos dias de hoje e acho que as agências e as empresas atualmente estão a tentar perceber melhor que se calhar o projeto já não sai tão furado, não é? Já não sai um projeto completamente ao lado. Lembram-se de ter falado daquele account que foi sozinho? Isso já não acontece, porque o cliente vem até nós. E quando o cliente se predispõe a isso, para nós até agradecemos. Ok? Mas também há clientes que são mais tradicionais, que não pensam que as coisas funcionam como há 10 anos atrás. Não é? Portanto, isso é uma boa pergunta e é uma realidade, que é nós muitas das vezes puxamos o cliente agora para o pé de nós e vamos acompanhar, ele vai acompanhando o nosso trabalho junto dele, mais de perto, não só no dia decisivo, não é? Mas lá está, se eu num projeto, apresentar o projeto e o projeto for recusado, não é? Até agora, graças a Deus, não tive muitos projetos recusados, mas é comum acontecer ao longo deste tempo todo, há sempre um projeto ou outro que... Mas há uma dica que eu vos posso dar também, que é nunca levem só um projeto. Se eu estou a fazer um logotipo a uma marca, eu tenho lá 3, no mínimo. Faço-me entender? Mais 3 não, senão depois ele também fica confuso e depois quer todos e ao fim não quer nenhum. Portanto, 3 projetos com 3 caminhos diferentes. Se ele não quiser um, nós optamos pelo outro. Se ele não quiser o outro, optamos pelo outro. Estão a perceber? Portanto, é mais fácil eu com 3 conseguir escolher um. Ok. Mauro, mesmo a respeito desse ponto, se nós percebemos efetivamente no processo de levantamento de dados, através do briefing, se nós efetivamente percebemos e definimos com o cliente a personalidade da sua marca, como é que nós poderíamos diferenciar essas alternativas? Porque estamos a supor que nós definimos elementos focais, definimos uma personalidade para essa marca, definimos atributos, definimos tudo que caracteriza essa marca. Como é que nós, no final, vamos criar 2, 3 projetos? Como é que nós conseguimos diferenciar essas alternativas que levamos ao cliente? Por exemplo, eu posso apresentar um projeto, isto baseado em toda a recolha que nós fazemos de público-alvo, estratégia, etc. Não é? Mas eu posso caminhar nessa direção com 3 propostas gráficas diferentes. Ok? Uma, se calhar, é mais à modernidade, se calhar uma é mais moderna que outra, a outra é mais clássica, se calhar ele até tem lá uma peça que gosta muito no espaço dele, no escritório, etc., que eu me posso basear para criar ali uma relação
mais intimista com ele. Portanto, há muitos truques, não é? Por exemplo, nós questionamos sempre o cliente como é que nasceu, como é que o projeto nasceu, como é que foi criado o projeto, não é? E geralmente todos os empresários são muito ligados à história da empresa, não é? Portanto, e a história da empresa é crucial para eu conseguir desenvolver, portanto, e criar ali pontos de relação, ok? Que me ajuda também a vender. Não sei se me estou a fazer entender. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Ok. Eu tive agora recentemente, Sim. tivemos há coisa de 2 anos, uma empresa de tuk-tuks. Sabem o que é tuk-tuks? Aquelas motas turísticas que há muito na Tailândia. Há um boom de tuk-tuks em Lisboa. Todas as pessoas quiseram abrir uma empresa de tuk-tuks. Lisboa está um caos, está caótico. Mas pronto, isto para vos dizer o quê? Na primeira reunião, nós fomos à casa da cliente e percebemos que o azul era um caminho a seguir. Porque a casa dela tinha tanto azul, tanto azul, tanto azul, e ela própria vestida de azul. Portanto, se eu apresentasse um projeto, se calhar com a cor verde, se calhar eu não tinha tantas possibilidades de caçar logo o cliente de início. Portanto, ela deu-me, eu através da maneira como ela se vestia, como ela tinha a casa disposta, consegui perceber qual é que era a cor que ela se calhar gostava de ver ali. Faço-me entender? Ou seja, e depois a cor também tem a psicologia da cor, não é? Estamos a falar de Lisboa. Dizem que a cor de Lisboa, o azul do céu de Lisboa, que é o único, e nós fomos por aí. Lisboa é uma cidade que está ligada ao mar, e então nós fomos também por aí. Ou seja, não lhe fui dizer, eu escolhi o azul porque a senhora, eu vi logo que a senhora gostava de azul porque a sua casa era toda azul e você estava vestida de azul. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que o azul é por causa da cor do céu de Lisboa, por causa do rio Tejo, que banha a cidade, portanto, Lisboa, e obviamente que o azul também tem uma característica muito nobre, e quando é usado em tonalidades mais agressivas, estamos a falar de o azul turquesa, aquele azul quase fluorescente, se calhar tem um cariz moderno e irreverente, mas se eu for para os azuis escuros, se calhar já é um azul mais de prestígio, um azul mais de nobreza. Estão a ver? Ou seja, dentro do azul, eu podia ter usado vários tipos de azul, mas o que eu usei foi um turquesa. Faço-me entender? Ok, Mauro, sim. Vamos avançar para uma outra questão aqui do Gerson. O Gerson diz que falou de uma formação com o cliente sobre como é que pode aplicar a identidade visual em canais como assinatura de e-mail. E pergunta o seguinte: essa formação é acompanhada de manual de identidade visual? É assim, eu desenvolvo uma marca, a marca custa X ou Y. Ok? Depois, eu posso desenvolver um manual de normas gráficas para a marca, que custa, se calhar, até um pouco mais do que a própria marca custa. Ok? Portanto, tem um valor associado ao manual de normas gráficas, ao manual de identidade. Porque é um manual muito aprofundado acerca da aplicação da marca. Mas eu posso fazer apenas, por um valor mais baixo, um kit de normas gráficas, que trazem apenas ali 10 regras, ok? Não mais, que é um kit. É uma coisa fácil de consultar e é uma coisa que nós também fazemos. Que é aquilo que vocês também sabem, que é negativos positivos, assinaturas da marca, reduções mínimas viáveis da marca, o tipo de fonte da marca, portanto, que são coisas mais mais gerais. Para esse e-mail, eu predisponho-me a ajudar o cliente, ok? É um e-mail, ele está-me a pagar um valor. Eu posso até lhe oferecer a assinatura do e-mail, fica bem também, e eles gostam também de ser acarinhados, às vezes com algumas ofertas, não é? Portanto, há coisas que eu até posso oferecer, se eu vir que o serviço em si até está a ser pago e está a ser bem pago, não é? Mas muitas das vezes nós damos formação, portanto, ao cliente, não é? E aquilo resulta no primeiro mês ou segundo mês, ou ao terceiro mês, quando recebes um e-mail dele, ele já te condensou o logotipo todo, ou expandiu o logotipo todo. E o que é que eu faço? Olha, lembra-se,
não faça assim. Tento entrar em contacto com ele, não é? Para que ele refaça essa assinatura de forma a que a marca não ganhe outro tipo de percursos. Obviamente que o meu nome, não é, está quase sempre associado à marca que eu desenvolvo e eu não gosto de ver as minhas marcas associadas, portanto, também eu vou ser sincero, há marcas que eu já desenvolvi que eu não quis estar mais associadas a elas, faço-me entender? Ou seja, porque para mim, às vezes até pelo valor que eu cobro, como é tão baixo, que eu digo, olha, pá, eu faço isto, mas não digas a ninguém que fui eu, está aqui, nem digas o valor, nem digas o valor. Também são projetos simples, coisas mais simples, não é? Pessoas que vendem bijuteria em casa, pessoas que não são aqueles restaurantes grandes e aquelas marcas grandes e as campanhas maiores, mas pronto. Ok. Eu acho que temos uma chuva de questões, na verdade, eu acho que... Bom, eu vou aqui passar mais uma questão, que é do Acácio, uma questão que foi colocada já há algum tempo, né? Só que como estamos aqui a receber um conjunto de questões, outras nos escapam. Eu acho que está muito associada, né? Eu acho que estamos aqui a ter participantes profetas, está muito associada ao que o Mauro disse há pouco tempo. Gostaria de saber como é que lida, penso que é isso que queria escrever, lida com o fato de desenvolver uma marca e ver a mesma sendo aplicada de forma não adequada nas peças de social media e outras plataformas. Eu aqui, há duas coisas, que é aquilo que eu respondi também já, mas há sempre opção e depois há a parte da razão, que é a parte económica. Nós muitas vezes pensamos também assim, para fazer isto e ele não quis, não é? Portanto, eu até dei um orçamento para desenvolver as redes sociais e ele não aceitou. Portanto, e eu agora devo ou não chamar a atenção para isso, não é? Portanto, uma questão de ética profissional, se calhar devo, não é? Se for o empresário a falar, pá, se calhar não devo, porque eu podia ter ganho alguma parte económica que ele não aceitou, que não quis porque disse que fazia, e agora está a fazer mal, não é? E depois também tem muito a ver com a relação que vocês têm com o vosso cliente, não é? Imaginem que é um cliente que até é bastante próximo, ou que é mais próximo, e aí se calhar nós alertamos para o facto de ele estar a fazer mal a aplicação nas peças. Mas se calhar até é uma pessoa que não vos pagou a tempo e horas, que vocês nem querem estar ligados mais ao projeto, se calhar, porque há clientes, havia um senhor que dizia, os meus clientes alegrias me dão, uns quando vêm e outros quando vão, não é? E é mesmo assim, há clientes que nos dão muitas alegrias e que nós ficamos super contentes de os ter, e há outros clientes que é um presente envenenado, que nós ao início ficamos todos contentes, mas depois com o decorrer do processo e da metodologia percebemos que, epá, se calhar isto não é assim tão bom, se calhar não convém continuar mais ou não queremos até mesmo trabalhar. E depois lá está, o teu estúdio pode estar numa posição que necessita mesmo de encaixar mais poder económico, ou pode estar já numa fase que, também não me faz falta, também estou tranquilo e por isso se calhar não queremos ter problemas. É sempre uma balança, não é? Vocês têm que sempre equilibrar as coisas e tentar perceber o que é melhor para vocês naquele momento. Ok. Provavelmente seja das últimas questões que nós temos aqui. É uma questão do Ricardo. O Ricardo gostaria de saber como é que lidas com clientes com pouco orçamento. Faz descontos ou apresenta menos alternativas? Ou vai assim na esquina, conversa com eles, diz para pagar menos e não falar nada? É engraçado, porque sempre que há palestras ou conferências de design, a questão do orçamento é algo que vem sempre, portanto, à tona, vem sempre para a baila este tipo de conversas. E por acaso é engraçado que até mesmo no ensino universitário, estas questões, muitas das vezes há pessoas licenciadas que tiram a licenciatura e que nenhum professor deles lhes diz quanto é que pode custar um logotipo. Faço-me entender? Imaginem o que é um polícia ter a formação sem nunca ter disparado uma arma.
Epá, e é contra este tipo de coisas que nós também na educação, porque também já falámos, eu leciono no agrupamento de escolas da Cidadela, no curso profissional técnico de multimédia, e é isto que eu digo também aos meus alunos, que é, eu falo abertamente com eles de quanto é que custa um site. Epá, se o site tiver 5 botões ou 6, anda mais ou menos dentro destes valores. Se tiver 7 ou 8, e é engraçado que na licenciatura, na faculdade, ninguém fala disto com os alunos, não é? Parece que aqui os valores, os preços, que é tabu. Pessoal, há pessoas que ganham, pelo desenvolvimento de uma marca, 1 milhão, e há pessoas que ganham 750 euros. E eu ainda não posso chegar a 1 milhão, ok? Porque eu sei que ainda não tenho uma posição no mercado, como, por exemplo, a Jessica Walsh, não é? Que trabalha, apanha um projeto por ano e não faz mais nada durante o ano. E depois pode andar a tirar selfies e a fazer montagens no Photoshop malucas, a falar do Trump e de outras coisas, porque ela pode, não é? Eu não posso, ok? Eu desenvolvo uma marca 1.500 euros, por exemplo, ok? Não tenho problema de dizer isso, ok? Agora, há clientes que são artistas no sentido de, eu não tenho dinheiro e veja lá se baixa, e nós podemos sempre baixar. Agora, o tempo de investimento nesse projeto nunca pode ser o mesmo. Eu não posso estar 2 semanas de volta de um projeto a receber o mesmo que recebo, por exemplo, em 2 dias de projeto. Faço-me entender. A gente tem que ter sempre peso, conta e medida. Eu vou desenvolver um logotipo numa hora. Ok? Se calhar numa hora até posso oferecer. Mas se eu tiver 2 semanas de volta daquilo, eu não posso oferecer o meu trabalho. Faço-me entender? Oferecer aqui a gente chama de pro bono. Eu posso fazer pro bono e não cobrar, ou posso estar durante 2 semanas, tenho que cobrar, ok? Ainda agora tive um cliente, antes de começar a conferência, que me aceitou um site. E a primeira coisa que ele disse, vocês podem não acreditar, mas a primeira coisa que ele disse foi se eu no desdobramento do site para francês e inglês podia fazer uma atençãozinha. Ok? Portanto, o site dele tem que ter 3 línguas. Eu vou desenvolver o português, o inglês e o espanhol. E ele a primeira coisa que disse foi, não pode fazer uma atençãozinha nas línguas? Eu posso, mas então manda-me tu os textos traduzidos de espanhol e de inglês. Estão a ver? E assim já consegui. E ele disse, está bem. Pronto. Está bem? Nós temos de estar sempre a tentar perceber como é que as coisas funcionam. Estamos com mais uma questão, não vamos deixar de fora por uma questão também de solidariedade, né? Claro, o Klein coloca aqui uma questão já há um tempinho, vamos aqui partilhar. Ele gostaria de saber qual é o critério que usa para decidir se vale a pena desenhar uma proposta de aplicação da marca para o projeto. Qual é o critério que usas para decidir se vale a pena desenhar uma proposta de aplicação da marca para nós? É assim, eu nesse aspecto, Klein, eu nesse aspecto sou um bocadinho solidário, não é? Solidário no sentido de que eu estou numa fase em que posso escolher os meus clientes, ok? Mas eu gosto de ajudar as pessoas. Portanto, eu abraço sempre um projeto, ok? Quando eu vejo que tenho tempo e que posso, abraço sempre um projeto. Agora, eu também tenho que perceber o meu lado, se eu estou capaz de aceitar ou não o projeto, isso é outra coisa, está bem? Mas eu gosto sempre de aceitar. E não dou mais atenção a um grande cliente do que um pequeno cliente, desde que eles me paguem, ok? Portanto, eu não aceito um cliente grande que eu sei que é mau pagador e que não paga conforme nós definimos, ok? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu prefiro não ter um cliente grande e ter um pequeno que me pague do que ter um grande só para ter nome. Eles vêm sempre com a conversa do portfólio. Mas isto é um trabalho que fica para um portfólio. Espera lá, eu trabalho nisto há 15 anos. Não é o meu portfólio que me enche o frigorífico em casa. O que me enche o frigorífico em casa é o dinheiro. Portanto,
Eu para a Adidas já trabalhei. Eu para a EDP já trabalhei. Portanto, não é pelo seu portfólio. Agora, se você quiser pagar, eu faço o projeto. Se você não quiser, e é 50% de início. Ok? Porquê? Porque eu já fui escaldado com isso. Não é? Portanto, há pessoas que pedem os projetos e se eu não fizer logo o pagamento de 50%, eles fogem. E às vezes ficam com o projeto e eu tenho que andar a bater à porta deles. Não é? Portanto, 50% de início, 50% no fim do projeto. E não dou maior importância a um cliente grande do que um pequeno, se esse pequeno também me pagar. Aliás, eu se calhar diria que 80% dos meus clientes são médias empresas, não são grandes empresas. Ok? E dá-me um gozo enorme ver uma empresa que é criada por mim, pequenininha, por exemplo, de tuk-tuks, passar 3 anos e ser a maior empresa de tuk-tuks de Lisboa. Não é? E a mais pontuada no TripAdvisor. A mesma coisa para os tours turísticos. Fizemos uma empresa que cresceu connosco, pequenina, de um senhor que veio do Luxemburgo e que falava bem francês e inglês, e ele começou a crescer, a crescer, a crescer, e foi pontuado como a melhor empresa de tours turísticos na cidade de Lisboa. Mais pontuada de todas. Isso a mim dá-me um orgulho enorme. Ok? Ele gosta de mim, ainda hoje me telefona e pede-me coisas, eu gosto dele e tenho ali um carinho especial por aquelas empresas que ajudei a crescer. Eu vou-vos dizer uma coisa, a maior parte das casas de fado de Lisboa, vocês sabem a música tradicional de Lisboa, de fado, fomos nós que fizemos. As maiores casas de fado. O Senhor Vinho, a Adega Machado, o Café Luso, o Faia, Parreirinha de Alfama, todas elas atualmente estão em crise. Mas todas elas foram desenvolvidas por mim. Ok? Isso dá um orgulho enorme. E eles são, restaurantes médios, não são restaurantes como o Via Graça, que é de topo. Ok? Ok. Mauro, só para fechar, nós ficamos aqui com mais ou menos 7 minutos para podermos fechar a nossa conversa. Há um aspecto que eu acho que é importante que o Mauro referiu em relação à não participação do designer, a visita do cliente, conhecer o espaço. E, de alguma forma, também na definição da estratégia, para o caso de estúdios ou agências que trabalham também com estratégia, com a definição da estratégia do negócio, estratégia da marca. Por que é importante nós termos um designer a participar na definição estratégica, no direcionamento estratégico da marca? Por que é que isso é importante? É importante, é muito importante, porque o designer, eu aprendi assim na faculdade, o designer não é só o homem que faz o projeto de design. O designer é o coordenador de todas as disciplinas que existem na parte de um projeto. E eu entendo o designer como sendo um coordenador. Ou seja, eu falo com o departamento de arquitetura, eu falo com o senhor das obras, eu falo com o senhor, com o chefe de cozinha, eu falo com todos eles, ok? E o gerente, o dono do restaurante, por exemplo, que eu estou a falar do Via Graça, vem ter comigo e diz: Mauro, que cadeira é que eu devo escolher para aqui? E quando um cliente me pede a mim, que tem uma equipa de arquitetos a funcionar com ele e me pede a mim uma opinião sobre a cadeira, para mim é muito importante. Não é? Porque o arquiteto se calhar escolhe a cadeira que acha mais bonita ou que acha que se enquadra melhor com o projeto de arquitetura. Mas eu penso logo noutra coisa, que é o espaço que a cadeira ocupa. Se a cadeira é lavável ou se não é lavável. Que tipo de tecido é que vai ter a cadeira? Vocês sabem que há problemas com pessoas obesas a sentarem-se nos restaurantes que não têm cadeiras para elas? Sabem que se a cadeira onde a pessoa obesa se sentar, se fizer um arco nas costas para a gente se encostar, a pessoa obesa não consegue encaixar as costas dentro da cadeira? Este tipo de raciocínio o arquiteto não faz. Ok? O arquiteto, há pouco tempo estava a ver um documentário sobre o Cisa Vieira, um dos maiores arquitetos de Portugal, e ele estava sentado na própria cadeira que desenhou. E ao fim de 15 minutos de entrevista ele disse assim: bolas, que esta cadeira é dura para burro. E é engraçado que só ele nem nunca teve sentado 15 minutos na cadeira que ele desenhou. E quando estava a dar aquela entrevista, saiu-se com essa frase: bolas, que esta cadeira é muito dura. Faço-me entender? Portanto, a minha formação é design de comunicação, mas eu tive os 3 tipos de design: industrial, de interiores e de comunicação. Okay? E um dos principais, por exemplo, vocês sabem porque é que as cadeiras nos centros comerciais são duras? Efetivamente, e são às vezes os bancos, são mesmo
em pau e não têm costas, é para as pessoas não passarem lá muito tempo sentadas. No Colombo, puseram lá agora uns sofás muito confortáveis. Se vocês forem lá, quando o Colombo abrir, é só pessoas de 60 anos a dormir nas cadeiras e ninguém mais se senta. Ok? Isto é verdade. Eu vou lá, às vezes quero-me sentar um bocadinho e não consigo, está tudo ocupado, porque as cadeiras são muito confortáveis. E o arquiteto não pensa muito nestas questões e nós designers pensamos um bocadinho mais para lá. Não estou a dizer que os arquitetos não têm um papel fundamental. Eu não era capaz de construir uma casa, nem um prédio, nem nada disso. Atenção. Hein? Mas há certas coisas que eu, como designer, percebo. E o cliente, se sentir essa confiança em mim, ele vai me perguntar e vai perceber o que é que eu tenho a dizer sobre isso. O Mélio agora ficou com a câmera parada de uma forma muito simpática. Olha para mim. Mélio? Bom, talvez não seja motivo de muita preocupação, Mauro, ele está mesmo por aqui. Ok. Talvez esteja a ter alguma oscilação com a internet. Ok. Então, conforme eu estava a dizer, estamos mesmo, de certa forma, a caminhar por aquilo que é a reta final desta nossa transmissão, a qual agradecemos muito desde já. Talvez seja um daqueles momentos em que costumamos reservar para as últimas considerações e fazer um resumo daquilo que foi mesmo esta transmissão, a olhar por conta daquilo que foi a interação de todos os participantes, as perguntas aqui lançadas e pronto, penso que à medida em que nós estamos a partilhar os nossos projetos, a partilhar aqui aquilo que é o curso do nosso trabalho, há sempre questões que vão surgindo, há coisas novas que vamos descobrindo até nós mesmos. Quero acreditar que isso, de certa forma, poderá ter acontecido no meio disto. Então, bom, diria que este é o momento do Mauro dirigir-se solenemente a nós, né? No caso de mesmo como últimas palavras. Olá, Márcia, tudo bem também? É isto, Mauro. Tem a palavra. Pronto, eu queria agradecer, portanto, a todos vocês por me terem ouvido e por terem colocado as vossas questões. Queria mais uma vez agradecer à equipa Design Talk. Não é? Obrigado, foi para mim um prazer muito grande estar aqui a falar para esta população, que ainda chegámos aqui a ter bastantes visitantes, eu não estava à espera de ter tantos, e pronto, eu vou deixar também os meus contactos do Facebook e do Instagram, se quiserem seguir alguns projetos, se quiserem colocar outras questões mais à frente, também podem sempre fazer, deixo também o meu e-mail, está bem? E, portanto, eu se calhar tenho um defeito um bocadinho grande, que é, porque eu não sou só designer, também sou professor, não é? E ensino nestas áreas, nestas vertentes, e sei que se calhar alguns de vocês são alunos e que estão também em início de carreira, alguns já são designers e que já trabalham, portanto, e se calhar às vezes estendo-me um bocadinho a falar e se calhar falo muito rápido, falo com muita confiança e vocês se calhar não estão a perceber o que é que eu estou a dizer a 100%, portanto, se isso acontecer, podem me perguntar, podem mandar um e-mail que eu volto a explicar, posso aconselhar também, mas há uma coisa que eu queria dizer a todos, está bem? Que é as minhas palavras finais, que é, tudo se consegue com muito esforço, ok? Portanto, o meu percurso profissional, eu não era rico nem nada que se pareça, ok? Portanto, e hoje nós estamos onde estamos porque trabalhei muito, porque joguei muito pouco computador, olhei muito poucas vezes para o telemóvel. A minha ideia era o meu foco, o meu hiperfoco. E quando eu digo hiperfoco eu estava focado em nunca deixar uma cadeira da faculdade para trás, porque os meus pais me estavam a pagar a faculdade e eu não podia ficar com negativas às cadeiras, ok? E quando eu acabasse a faculdade eu tinha que começar a trabalhar para ganhar dinheiro, ok? E o meu foco foi sempre do género, se os outros conseguem, por que é que eu não consigo? Não é? A minha licenciatura foi toda a falar também de um designer muito credível aqui em Portugal, que é o Henrique Caiate, um grande nome do design português. E eu tive o privilégio de concorrer a um concurso contra o Henrique Caiate e o meu estúdio ganhar ao estúdio dele. Para mim foi assim a maior coisa que eu fiz até hoje, ok? Foi ganhar ao estúdio do Henrique Caiate uma paginação de um atlas
do Oeiras, um livro que lá está, eu ganhei muito dinheiro com esse livro durante 3 anos, mas se contabilizarmos o dinheiro para 3 anos, aquilo não me deu dinheiro nenhum. Faço-me entender? Portanto, o que eu queria dizer uma coisa que é, estudem muito, apliquem-se muito, tentem ser os melhores. O Cristiano Ronaldo tem lugar em qualquer equipa do mundo. Está bem? Se vocês forem um Cristiano Ronaldo, vocês entram em qualquer agência do mundo. Portanto, enquanto os outros dormiam, ele treinava, fazia flexões, fazia abdominais e queria ser cada vez mais rápido. Enquanto os outros dormirem, se vocês tentarem aplicar mais, abrirem mais os programas, estudarem, perceberem como é que as coisas funcionam, é meio caminho andado para o sucesso. Não tenham medo de copiar trabalhos. Copiem trabalhos, desde que não seja para tirar proveito disso. Copiem para aprender como é que se faz. Copiem para ver como é que o designer pensou, como é que o designer fez. Ok? Mas depois não apresentem o trabalho copiado a ninguém. Claro. Está bem? Muito obrigado a todos mais uma vez. Beijinhos e abraços. E eu vou deixar aqui Mauro, também o meu e-mail. Mauro, Sim, muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. Acho que já há muito tempo que estamos com fome. Prontos, vamos resolver isso. Portanto, fiquem em casa, lavem sempre as mãos, tomem banho sempre que possível. Fiquem bem, vocês ficarão a saber das próximas sessões, não deixem de visitar o nosso Facebook, onde vocês podem ter atualizações de primeira hora. Mauro, muito obrigado, um grande abraço para todos. obrigado. Até à próxima.